Heber, quais são os critérios para a gente discernir o que é um princípio atemporal universal e o que foi uma aplicação circunstancial? Por exemplo, aquelas recomendações de Paulo a respeito do uso do véu, a respeito da mulher não poder falar na igreja, naquele caso específico, né? Embora alguns, né, levantem a questão de que se foi Paulo mesmo que escreveu aquilo. Mas vamos pensar que isso saiu da pena de Paulo, né? Ele diz que em Gálatas, né, que se vocês deixarem se circuncidar, Cristo não tem valor nenhum, mas depois ou antes, aí eu não sei bem a cronologia, ele manda circuncidar Timóteo, né? Ou Tito, né? Para não causar Timóteo, né? Para não causar escândalo, né? Como que a gente faz esse discernimento? Olha, tendo uma visão global do propósito da Bíblia, né? Então, como eu tenho dito aqui, as Escrituras Sagradas, em qualquer parte delas, têm como objetivo principal me aperfeiçoar como cristão, como seguidor de Jesus. Se eu não for cristão, se eu for um judeu, como seguidor do Messias, né? E realizar a vontade de Deus na terra. Não é essa oração do Pai Nosso, né? Seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Na terra estou eu, o Senhor está no céu, então que eu faça a representação dessa tua vontade aqui. É para isso que a Bíblia serve. Então, quando a gente lê alguns preceitos, por exemplo, a questão do uso do véu, a circuncisão é outro aspecto. É verificar em que aquele ensinamento reflete para mim hoje. Por exemplo, se eu puser véu nas mulheres na igreja hoje, no que elas se tornarão melhores? Em nada. Né? Por que então havia tanta ênfase em relação a isso? Era uma questão cultural. Na nossa cultura, o véu não é usado como na cultura oriental até hoje, né? Símbolo da autoridade que a mulher usa debaixo do marido. Né? Então, o véu representa, eu sou debaixo da autoridade de um homem. No nosso caso, a aliança representa isso. Então, a mulher, as mulheres que não queriam usar o véu lá em Corinto, seriam as esposas de hoje. Eu sou de Jesus, então vou tirar minha aliança, não devo mais obediência ao meu marido. Isso nos chocaria. É a mesma coisa. Então, você faz aquilo que a gente chama de contextualização. Isso é um critério. Aonde esse ensinamento vai me aperfeiçoar como representante do reino de Deus. E só por esse critério você já elimina praticamente todas as aberrações que a gente tem visto ao longo da história da cristandade, feitas em nome de Deus. Né? A mulher não poder se depilar, por exemplo, né? Qual seria o propósito? E eu estava conversando com a minha esposa hoje sobre... Eu fui pregar em Goiânia muitos anos atrás, na IPI. O Goiânia fica no norte do Paraná. E havia lá um grande problema, porque uma das maiores igrejas da cidade tinha essa doutrina e as moças não estavam conseguindo casar. Né? Ué! Então, esse é um critério. E sempre contar com o auxílio inestimável do Espírito Santo. É possível ler a Bíblia sem crer em Deus e sem ser afetado por ela. Em nada. A Bíblia não é um livro mágico. Né? A mensagem dela produz mudanças se você abrir o seu coração para que o Espírito haja. E ele age, e ele mostra. O Espírito Santo é real, ele não é um mito. Ele, de fato e em verdade, ilumina as Escrituras e, de repente, você tem, literalmente, de repente, você tem uma compreensão do sentido daquela mensagem para a sua vida pessoal. Né? E aí, é aquela velha história do bom intérprete da Bíblia, é aquele que usa enxada e não a pá. A enxada traz para você, a pá distribui. Quem usa a pá é fariseu. O verdadeiro crente usa enxada. Isso aqui serve para mim. É nisso que eu vou me aperfeiçoar, é nisso que eu vou me alimentar. Né? Há coisas que não fazem a menor diferença. Por exemplo, quem eram os nicolaítas?
né? Quando você estava perguntando para a Valéria, eu falei, é lógico que os apóstolos não sabiam que estavam escrevendo a Bíblia, senão eles iriam explicar, olha, Nicolaítas, você do século XXI, curioso, era um grupo assim assado, né? Nós não sabemos, a gente tem teorias. Agora, a ignorância a respeito de quem eram de fato os nicolaítas nos afeta? Não. Eles são reprovados naquilo que faziam, e a gente sabe que o que eles promoviam era erro e imoralidade. Preciso saber os detalhes do erro deles? Da imoralidade deles? Não. Basta não imitá-los e vigiar para que não haja nicolaítas na igreja de hoje, né? Esse é o melhor caminho. Eu creio que muitas vezes nós complicamos demais as coisas, até para justificar um certo clericalismo que nós evangélicos dizemos que não existe entre nós, mas existe muito fortemente, e resgatar uma leitura que já fez muito bem para a igreja, inclusive foi usada em vários movimentos, uma leitura doméstica, uma leitura leiga, simples, pé no chão, dos escritos sagrados, sobretudo do Novo Testamento, porque é isso que vai alimentar a nossa fé.